Queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui. É sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de exercitarmos o compromisso que cada um tem, porque nós temos um compromisso com a força criadora de nos tornarmos instrumentos afinados. Na orquestra divina, todos nós temos esse processo, temos esse serviço a realizar, nos tornarmos instrumentos afinados, aonde a gente possa, no concerto do universo, possamos colaborar da maneira mais intensa no que se refere à realização da obra. Então, esse é o nosso processo. Evidente que nós estamos no nosso início de afinação. Ainda vamos levar bastante tempo dentro dessa situação, até chegarmos um dia à condição do instrumento perfeitamente afinado. Então todos somos esses instrumentos. Eu também sou um instrumento que está em processo de afinação. E olha que ainda estou bem desafinado. Então, que a gente possa, nessa noite, realizar mais um momento dentro desse processo de afinação. E a gente gosta de dizer o seguinte: eu não sou expositor, e para quem já me conhece sabe disso, eu não sou expositor, até porque expositor é aquele negócio que fica na frente das lojas expondo o produto. Isso é expositor. Então eu não sou expositor. Eu sou um repetidor de coisas. Eu repito aquilo que quem sabe mais do que eu me ensinou. Então, eu repeti. É um processo de repetição. A gente não vem trazer nenhuma novidade, até porque a capacidade não nos dá essa competência. Então, a gente repete. E nessa noite, a gente vai trazer mais uma repetição. E que a gente possa trocar num diálogo, mesmo que não seja verbal, mesmo que a gente não tenha um diálogo no sentido verbal, físico, mas que a gente possa ter um diálogo mental, onde a gente esteja realmente trocando as ideias nesse sentido e enriquecendo o ambiente de paz e de harmonia. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. A parábola da rede. A palavra parábola, ela significa histórias. Jesus usava muito esse recurso da parábola para contar as situações para aquelas pessoas da época. Dando um exemplo nos dias de hoje, o que acontece? Digamos que eu vá falar de física quântica para uma criança de 5 anos de idade. Digamos que haja necessidade disto. Falar de física quântica para uma criança de 5 anos. Eu com 63 não sei o que é física quântica. Mas digamos que a gente tenha necessidade, vamos supor. Como que eu vou falar de física quântica para uma criança de 5 anos de idade? Evidentemente que eu vou ter que adaptar o assunto à realidade cognitiva daquela criança. Não tem como. Não há a menor possibilidade de eu conduzir o assunto como se eu estivesse falando para uma pessoa já madura. Então eu tenho que adaptar, eu tenho que conduzir a situação para aquela realidade. Jesus usava muito o recurso das histórias, porque os assuntos às vezes não
estava dentro do alcance cognitivo daquelas criaturas da época, que na verdade, em termos intelectuais, eram crianças, ainda tinham uma carência muito grande de conhecimentos, que com certeza não, se Jesus fosse falar dentro da realidade da situação, com certeza não haveria alcance. Então ele usava histórias, ele contava histórias. Então nós temos, por exemplo, parábola do bom samaritano. Acho que a grande maioria, ou todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Nós temos a parábola do semeador. Nós temos a parábola do joio e do trigo, que é muito semelhante a essa parábola. Quem aqui conhece? É só levantar a mão. Quem conhece a parábola da rede aqui? Anne. Está bem conhecida a parábola da rede. Porque, na verdade, essa é uma parábola muito pouco explorada. Quase não se fala dessa parábola. Se fala muito da parábola do semeador, da parábola do bom samaritano, do joio, enfim, dessas outras parábolas. Mas essa parábola quase não se fala a respeito. Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa parábola da rede. Essa parábola da rede, ela nos diz o seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso está em Mateus 13, 47 a 50. Só um detalhe interessante para a gente observar: Mateus foi o único apóstolo que anotou todas as parábolas de Jesus. Todas as histórias que Jesus contou, Mateus foi o único apóstolo que teve a oportunidade de anotá-las. O restante, os outros evangelistas, eles colocam uma e outra e tal, não tem todas. Mateus não, Mateus colocou todas as parábolas no seu evangelho. Então, a parábola da rede nos diz isso aí. Tem algum pescador aqui? Não é meio difícil não, né? São Pedro da Aldeia, pescador, uma coisa, não é muito, acho que não é muito difícil. Mas tem algum pescador que atualmente pesca? Não? Bom, então a gente está perguntando isso por quê? Só para confirmar se isso acontece mesmo. Quando a rede é lançada ao mar e depois que ela é recolhida, os peixes são separados, os bons dos peixes que não são bons, e os que não são bons são devolvidos ao mar. Era só para confirmar isso. Mas, segundo eu já confirmei com alguns pescadores, isso de fato acontece. Ali a rede é lançada, o peixe é puxado, aqueles que não são bons são devolvidos ao mar. A gente gosta até de assistir um documentário muito interessante sobre pesca, chamado Pesca Selvagem, tá, gente? Então, onde é lá na Irlanda, né? Aí eles saem para aqueles lugares de gelo para pescar um caranguejo que eles chamam de caranguejo real. É um caranguejo grande, gigante, tal, vale uma fortuna um caranguejo daqui. Dá para comprar uma Ferrari, viu, gente? Então, o negócio é, só que acontece, aí lá, realmente isso acontece. E existe uma regra, eles não podem pescar as fêmeas, só podem pescar os machos. Olha que coisa. Na hora de separar, ainda tem que separar os machos ainda das fêmeas. As fêmeas são devolvidas ao mar. Porque se não tiver fêmea, não tem reprodução. Isso é inteligência, com certeza. Então, a gente tem esse processo. A rede é lançada ao mar. Então, Jesus contou essa história relativa a essa questão. Agora, vamos situar um pouquinho os elementos da parábola. O que essa parábola contém? O que essa história contém? Bom, ela fala do mar. A rede é lançada ao mar. O mar
representa o nosso planeta Terra. Peixes bons e maus representam os diferentes níveis de criaturas encarnadas. Gente, nós estamos aqui, cada um de nós está dentro de um padrão espiritual. É aquilo que a gente ultimamente usa muito, chamado maturidade espiritual. Cada um de nós está dentro de um nível de maturidade espiritual. Não somos idênticos, não temos o mesmo nível. Cada um de nós tem o seu nível, cada um de nós tem o seu padrão, cada um de nós tem o seu entendimento das coisas, cada um de nós tem a sua forma de interpretar coisas, e assim sucessivamente. Nós não somos padronizados, graças a Deus. Ainda bem que não somos assim, porque senão nós seríamos robôs, não individualidades em crescimento pelo universo afora. A praia simboliza a região entre o plano espiritual e o plano material, porque a gente sabe que existe uma dimensão. Hoje nós estamos nessa dimensão material. É o que a gente sempre coloca, nós somos espíritos. Quem é que tem dúvida disso aqui? De que todos somos espíritos. Alguém tem dúvida? Não. Todos somos espíritos numa experiência material. Estamos passando por uma experiência no mundo da materialidade. Temos esse corpo, que nós temos que cuidar dele, temos as situações todas que nos favorecem, enfim, nós estamos nessa experiência material. E existe uma região meio que separa essa realidade material da realidade espiritual. É uma região, é como se fosse uma fronteira. Essa praia simboliza essa situação aí. A rede representa a única situação comum a todos nós, a desencarnação. Alguém tem dúvida aqui que vai desencarnar? Sabe quando? Graças a Deus. Porque eu sei que eu vou desencarnar. Eu tenho certeza disso. Mas eu não tenho a menor pressa. Eu não tenho a menor pressa. Tanto que eu já contei essa história aqui. Em 2019, quando me chamaram, falaram assim: meu filho, chegou a sua vez. Venha. Aí eu fiquei naquele embate: vou ou não vou? Um lado tinha uma torcida que gritava: venha. Do outro lado tinha uma torcida que gritava: volta. Aí eu olhei assim para o lado da torcida, vi aquela loura bonita, de olhos azuis, assim, olhando para mim, eu falei: opa, melhor eu voltar. Melhor eu voltar. Porque eu olhei para o outro lado, assim, vi aqueles bichos de capa preta, aqueles troços estranhos, não vai dar certo, não rola, é melhor eu voltar. E eu voltei. Gente, e a maior... Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. A melhor experiência que nós possamos ter na nossa existência é desencarnar, tá? Não temos dúvida nenhuma. Desencarnar é uma beleza, desde que a gente gosta. Porque a gente ressignifica tanta coisa. A gente passa a compreender tanta coisa que não compreendia antes. A gente passa a entender os medos que a gente carrega. Vocês acreditam que eu descobri que eu tenho medo da morte? Eu me achava um valente diante da morte. Quando ela chegou para mim e falou: sou eu, meu filho, e aí, como é que vai ficar? Eu falei: teu não, estou fora. Aí eu descobri que eu tenho medo da morte. Espírita desde os 6 anos de idade, já leu toda a codificação, leu toda a sequência dos livros de André Luiz, de ponta a ponta, de Nosso Lar a Sexo e Destino. Não me serviu de nada na hora da verdade. Não me foi útil em nada. Então não tenhamos dúvida disso. A gente ressignifica tanta coisa, a gente amadurece algumas coisas, enfim. Anjos, emissários superiores, enviados pela providência divina, responsáveis pelo encaminhamento daqueles que não mais fizerem jus
à permanência no planeta Terra, pois esta já estará em condições bem melhores que as de hoje. Aí nós vamos relembrar aqui, lá em O Livro dos Médiuns, aquele trecho que nos fala da nova era, onde a espiritualidade vem nos trazer uma mensagem fabulosa que nos fala dessa nova era, desse mundo renovado, desse mundo reconstruído. Mas reconstruído por quem? Por Deus, que estalou os dedos e achou melhor que ela fosse melhorzinha? Não. Por aqueles que estiverem dispostos a realizar essa empreitada. Por aqueles que estiverem dispostos a atender aquela questão que está lá em O Livro dos Espíritos. Olha só que beleza! Por que o mal é tão ousado? Por que nós estamos vendo nos dias de hoje tantas situações complexas nesse sentido? Por que depois de 2 grandes guerras mundiais, só a Segunda Grande Guerra eliminou da existência do planeta, não importa as justificativas, gente, mas eliminou da face do planeta mais de 30 milhões de criaturas? Só a Segunda Grande Guerra. E parece que nós não aprendemos nada. Parece que elas não nos ensinaram nada, porque a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, como que a gente vai? Por que o mal está tão ousado? Por que o mal está tão atrevido? Responde, amor. Porque o bem está tímido. Porque o bem é tímido, é acanhado. Parece que a gente tem vergonha de ser bom. Então, essa terra renovada vai depender muito dessa nossa disposição de sairmos do processo de acanhamento em relação ao bem. Enquanto nós estamos falando a nível de humanidade, nós não estamos localizando nada aqui. A nível de humanidade, sairmos do padrão do acanhamento e irmos para o padrão da ação. Aquele bem que realmente constrói coisas, que melhora coisas, que torna a terra melhor do que ela é hoje. Aí nós temos aí, ele fala em fornalha de fogo, mundos que estão iniciando o seu processo de consolidação, assim como o nosso esteve, está errado, foi há milhões de anos. Gente, nós já fomos numa fornalha de fogo. Isso aqui já foi uma coisa, até hoje, nosso planeta está esfriando até hoje. Não esfriou ainda não, está esfriando. Nós já fomos nessa fornalha de fogo. Então, ele fala que essas almas, os peixes que não estiverem mais em condições de serem aproveitados na pesca, vão ser lançados a esses mundos, vão retornar a esses mundos para um novo processo de aprendizado. Quando não estiverem mais em condições, gente, é assim na nossa educação. O aluno que não está, os professores e as professoras aqui que me ajudem, porque eu, como professor, sou um contabilista meia boca, mas os professores que me ajudem, as professoras, né? Professora que me ajude. Então, é assim ou não é? O processo de aprovação não depende que o aluno aproveite ao máximo o aprendizado? Não é isso que acontece? Então, e se ele não estiver em condições de ser aprovado? Tirando aí, gente, os pulinhos dos gatos. Esqueçamos isso. Esqueçamos aquelas situações que falam assim, mas, né, então, sem justificativos. Porque a providência divina
Não tem justificativas. No conselho de classe divino, não dá, não rola. Se não tiver méritos para ser aprovado, se o boletim estiver cheio de notas vermelhas, vai ter que voltar. Vai ter que ficar na série que está. É assim que acontece. Então, o processo é esse aí. Peixes maus. Se alguém disser que eu pareço com esse peixe aqui, vai dar problema. Eu não fiz esse peixe pensando em mim, não, viu? Então, peixes maus. Fomentadores de guerras entre nações e as guerras urbanas. Gente, hoje o que nós estamos vendo aí, ó, guerras entre países e guerra urbana. Nosso país é um país recheado de guerra urbana, recheado. Lamentavelmente, a todo instante, porque nós temos que viver no mundo sem ser dele, tá, gente? Essa coisa de dizer assim, não, eu não assisto mais noticiário, porque o noticiário só traz notícias ruins. Divaldo Franco, certa feita, ele chegou em casa, contado por ele mesmo, tá, gente? Certa feita ele chegou em casa de um ciclo de trabalhos que ele estava realizando, e nas raras vezes que ele resolveu ligar a televisão, ele começou a procurar canais e tal, e as notícias ruins, aquela coisa toda e tal. Aí ele ficou curioso com aquilo, que procurava um canal, não achava, só tinha coisa para ele, foi passando, enfim. Como ele tem um amigo que é da TV de Salvador, no dia depois ele resolveu perguntar para o amigo o seguinte: meu amigo, olha só, eu cheguei em casa outro dia e tal, liguei a televisão, comecei a procurar um noticiário que valesse a pena, uma coisa que fosse uma programação legal e tal, só encontrei violência, só estou resumindo, tá, gente? Só encontrei violência e tal, as coisas, tá, só notícias ruins, o que tal. Por que isso? Foi a pergunta que ele fez para o amigo que trabalha na TV. O amigo respondeu da seguinte maneira: Divaldo, televisão é comércio. Televisão vende produto. E para poder vender produto, a televisão faz pesquisa de mercado. Então, o produto que predominar nesta pesquisa é o produto que a televisão vai vender. Então quer dizer que na pesquisa de mercado só tem predominado esse tipo de coisa? A escolha pela violência, a escolha pelas notícias ruins? É exatamente isso. O dia que a opinião pública mudar de opinião, o dia em que a opinião pública colocar que ela só quer paz e harmonia, é esse o produto que a televisão vai vender: paz e harmonia. Só para a gente poder entender por que nós temos hoje uma mídia tão recheada de coisas ruins. É porque a gente escolhe, é porque a gente quer. Quando eu digo a gente, eu estou falando em termos de humanidade, ok? Então não digamos, não, nossa, eu não assisto mais. Enquanto nós fizermos essas escolhas, enquanto tivermos essas preferências, é exatamente este o produto que nós vamos receber. Não tenhamos a menor dúvida disso. Então, fomentadores de guerras, peixes maus, fomentadores de guerra entre nações e as urbanas. Incentivadores de situações que provocam mais empobrecimento. Olha, isso aí também está bem frequente. Aqueles que incentivam situações que provocam empobrecimento, que provocam mais dor, que provocam mais tristeza. Manipuladores da fé em causas próprias. Parece que também esse é outro peixe mau que está no meio do carro. Parece que esse peixe aí está bem
está bem ativo, está bem vivo dentro do processo todo, no oceano em que todos nós estamos. Os manipuladores da fé em causas próprias, aqueles que usam de determinados mecanismos para poder se auto-favorecerem, para trazer benefícios para si próprios e não para a coletividade. Isso aí também é uma situação bem frequente. Bom, vamos lá. Peixes bons. Giovanni, olha nós aqui, ó. Peixes bons. Peixes bons, pacificadores. Aquelas criaturas que buscam no seu dia a dia levar na sua existência, onde elas estejam, seja onde for, gente, seja no lar, seja no trabalho, seja na via pública, seja no templo religioso, elas querem paz. Elas querem trazer essa ferramenta aqui, ó, para poder harmonizar, para poder fazer melhorar, para poder fazer crescer as coisas, para que elas possam realmente ficarem intensas de amor e paz. Essas criaturas, os peixes bons, os que incentivam e realizam melhorias nas convivências sociais, aquelas criaturas que trazem ideias, que trazem propostas, que são incentivadores de situações sem a preocupação do benefício próprio na melhoria nas convivências sociais. Os que buscam mecanismos de melhorias nas questões ambientais. Parece que não, mas são peixes bons. Aquelas criaturas preocupadas com a melhora do ambiente que nós vivemos, envolvidas nessas questões para trazer situações que nos permitam respirar com tranquilidade. Gente, o nosso planeta é um ser vivo. O nosso planeta é um ser vivo. Ele respira, ele pulsa, ele vibra. Então, ele precisa estar bem conservado. Já pensou, gente, se nós começássemos a ingerir situações no nosso corpo, perturbando as funções do nosso corpo? As coisas iam começar a se complicar. E a Terra passa pelo mesmo processo. A gente precisa estar preocupado com essas questões ambientais, dentro dessa condição de peixes bons. Aqueles que, através dos mecanismos da fé, falamos dos que utilizam a fé para o empobrecimento moral. Agora, e aqueles que, através dos mecanismos da fé, promovem crescimento espiritual? Aqueles que dedicam a sua existência, o seu dia a dia, renunciam a um monte de situações para trazer crescimento espiritual para a gente. Vamos dar exemplos? Vamos dar exemplos. Um grande exemplo de uma criatura dentro da nossa convivência, Francisco Cândido Xavier. O ser que dedicou a sua vida a essa fé para promover crescimento espiritual. Mais de 500 títulos psicografados, gente, obra nenhuma dele. Chico não tem nenhuma obra. Ele não escreveu nada em termos autorais. Mas ele dedicou a sua vida à espiritualidade, para que a espiritualidade pudesse trazer as mensagens para nós, no sentido de nós, para que possamos realizar o nosso crescimento espiritual. Aí a gente vai um pouquinho ali, então, Divaldo Pereira Franco, que dedicou também a sua vida através da fala, através da escrita, também renunciou a um monte de situações para poder realizar esse trabalho e trazer crescimento espiritual.
Então, essas criaturas são os que, através dos mecanismos da fé, promovem o crescimento espiritual. Agora, vamos trazer para a gente. Todos nós somos capazes, dentro desse mecanismo da fé, de trazer crescimento espiritual na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na via pública, enfim, todos nós somos capazes. Se não somos capazes de grandes realizações, somos capazes das pequenas, com certeza. Então, que a gente não perca essa oportunidade. Por quê? Para que a gente não perca a condição de peixe bom. Porque quando for lançada a rede, o processo vai acontecer. E quando for a hora da separação, a gente esteja lá, no meio dos peixes bons, para que a gente possa ganhar situações melhores. Sonhamos tanto em sermos felizes, não é mesmo? Todos nós sonhamos em ser felizes. Agora a gente precisa plantar para que a gente faça essa colheita da felicidade. Semear situações que nos permitam estarmos aptos, voltando aqui, a esse planeta melhorado. A esse planeta onde o amor sobrepuja o ódio. Onde o bem tenha mais força que o mal. Onde ser bom vai valer a pena. Então a gente precisa estar aqui nessa condição. Voltando. Bom, então nós temos essa coisa dos peixes maus e dos peixes bons, que vão ser separados. Aí a gente vai falar um pouquinho das conquistas, tanto dos peixes bons, gente, porque nós estamos falando de um cardume único, tá? Nós não estamos falando de cardumes separados, não. Nesse cardume tem os peixes que são os bons e tem os peixes que não são. E quando a gente fala desse cardume, nós estamos falando de humanidade. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos, sem dúvida, sem dúvida. Conquista espacial, nós temos aí, ó, isso que nós estamos utilizando aqui agora, computador, vacina, hoje está em moda, vacinar hoje está uma beleza. Hoje o que mais se fala é de vacina. Eu que sou um amante de agulha, gente, eu tenho um amor à agulha, vocês não sabem o quanto eu tenho amor a uma agulha. Eu tenho tanto amor a uma agulha que eu não gosto nem de botar botão em roupa. Se eu pudesse, porque, gente, é só colocou, ó, vai precisar da... Quando o médico fala assim, eu vou passar essa injeçãozinha aqui para você. Ali eu já começo a passar mal. Quando ele fala, eu já começo a me sentir meio estranho. Eu já desmaiei em laboratório várias vezes, amor é testemunha aqui. Eu já desmaiei em laboratório várias vezes. Enfim, mas vacina está aí. Eu estou evitando esse negócio, ó, tem que ir lá para tomar outra, já tem outra dose aí do negócio aí, né? Eu nunca vi tanta dose, gente. Eu já estou ficando bêbado de tanta dose. É dose toda hora. Então, tem que tomar outra dose lá para gente, pelo amor de Deus, eu já estou satisfeito com a dose anterior, né? Aguenta aí, vamos esperar para ver e tal, né? Mas isso é um avanço, isso é uma conquista. Inteligência artificial, hoje está muito em moda, hein, gente? Outro dia eu estava lendo uma matéria que eu falei assim, se isso acontecer, eu vou dizer uma coisa, se eu ainda estiver aqui no planeta, eu falo que é um negócio muito doido. O camarada lá escreveu lá uma matéria sobre inteligência artificial, que está sendo muito utilizada, né, no cinema, nos filmes e tal, mas ele estava dizendo o seguinte, que há uma possibilidade, olha só, gente, para a gente poder ver como é que a coisa está andando. Há uma possibilidade de que através da inteligência artificial, por exemplo, quando a gente estiver assistindo lá, um exemplo, estiver assistindo um filme e tiver um jardim, a gente sentir o perfume das flores da imagem. O perfume das flores na imagem. Eu falo, Jesus, o negócio está fácil não. Então, mas está se caminhando. Cada dia que passa, as coisas estão avançando. O celular, que é outra grande conquista. Vocês, mulheres, olha só que homenagem aí, né?
as conquistas, as grandes conquistas sociais, a gente colocou aqui um exemplo. Aí tem o Dr. Stephen Hawking que diz o seguinte, Stephen Hawking, o pai da astrofísica, né, o contemporâneo. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. Porque os peixes bons, eles conversam, e os peixes maus, não. Os peixes bons procuram resolver tudo de uma maneira pacífica, ordeira, normal. Os peixes maus querem resolver tudo na força, tudo na violência, tudo com força. Então, é o que ele coloca, as grandes conquistas foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. E essas são as grandes conquistas dessa humanidade, seja peixe bom, seja peixe ruim. Bom, só para a gente... Aí vem outro grande problema. Os peixes maus, nas grandes conquistas, eles visam muito isso. Os bens materiais. Por quê? Porque os bens espirituais não são considerados. Às vezes nem existem. Às vezes é balela. Esse é papo furado. Esse negócio de mundo espiritual, essa coisa de Deus, tudo isso é papo furado. Não é realidade. Eu tenho que viver o agora, o já, o imediato. Eu tenho que aproveitar o momento. Então, é o que predomina. É o pensamento do aproveitar o momento, do ganhar o que os bens materiais puderem propiciar. Esse é o pensamento desses peixes maus. Mateus fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Gente, bens espirituais. Esses são os verdadeiros tesouros que serão considerados na hora da separação. O que nós estamos carregando? O que a nossa bagagem contém? O que nós estamos agregando dentro do nosso processo? É importante, conforme a gente colocou anteriormente, somos seres espirituais numa experiência material. Nós dependemos dos bens da matéria. Eu sempre digo o seguinte: tem alguém aqui que acha que dinheiro não traz felicidade? Tem alguém que acha que não traz felicidade? Não? Graças a Deus. Porque se alguém levantasse a mão, eu ia dar o número da minha conta corrente e ia dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, já que o dinheiro não está trazendo felicidade, deposita na minha conta e seja feliz para sempre. Porque dinheiro não traz felicidade, mas a gente não acha no lixo. Alguém já achou aqui no lixo? Fogueira de São João feita com nota de lobo-guará. Já viram aqui? Fogueirinha de São João? O camarada chega assim com um pacote de nota de 200. Vamos fazer uma fogueira de São João aqui com esse... Não existe. Por quê? O dinheiro é um mecanismo que promove a felicidade, sim. Depende da maneira como ele é pilotado. Depende da maneira como ele é conduzido. Se ele for conduzido dentro dessa condição, onde eu só quero isto, onde isto é o fundamental na minha existência, onde isso deve predominar, aí eu vou ser infeliz, com certeza. Agora, quando eu conduzo esses bens dentro de um conceito que esses bens podem trazer felicidade para outros, aí o conceito muda. Porque o problema não está em ter bens, o problema está em ignorar o bem que se pode fazer com os bens que se tem. Quando eu começo a pensar que tudo isso aqui pode ser uma ponte para essas conquistas aqui, maravilha, eu estou começando a achar o equilíbrio entre uma coisa e outra. Gente, a evolução são duas asas: intelecto e moral. Intelectual e moral. E quando eu estou falando de intelectual, eu estou falando da área da matéria.
Então, que a gente possa compreender isso com tranquilidade. Esses tesouros aqui é que vão ser considerados na hora da separação. Na hora em que a rede for lançada, se ela for puxada, os peixes vão ser avaliados dentro desse conceito. O que está predominando no crescimento desse peixe? O que está vigorando no crescimento desse peixe? Os bens materiais ou os espirituais que permanecem? Que são constantes, que são fixos, que as traças, não ajuntar esse tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem não consomem. Esses bens aqui não são corroídos, não são destruídos. Esses são permanentes. Esses são os bens que a gente deve possuir no momento em que formos questionados, em que formos avaliados, para onde formos levados. Na hora da promoção, na hora olha, você está em condições de passar de ano, seu boletim está uma maravilha, está predominando mais nota azul do que vermelha, ou de repente não tem nota vermelha nenhuma. Então a gente tem essa condição de avançar. Por que juntar tesouros no céu? Por serem os únicos que o banco divino aceita para depósitos. Esse é o único valor que o banco divino aceita, os bens espirituais. Não adianta. Alguém aqui já viu cortejo fúnebre com um carro forte acompanhando? Já viram? Cortejo fúnebre, aí o carro forte passa acompanhando, levando os bens da criatura? Alguém já viu? Porque não vai, não leva. Gente, o que pertence à dimensão material vai ficar na dimensão material, não tem jeito. Nós não vamos carregar, nós não vamos levar. Agora, o que pertence à dimensão espiritual, esses são os valores que nós vamos carregar. Esses são os tesouros que nós vamos depositar no banco divino, com certeza. Porque quando a providência divina der início à pescaria, quando a rede for lançada, conforme a palavra nos diz, e a rede for lançada, os valores espirituais é que vão ser considerados quando da separação dos peixes bons dos ruins. Nada diferente disso. Nada. Amor, quer falar alguma coisa? Não. Nada diferente disso. Esses serão os valores que vão ser considerados, gente. Nós não podemos perder a esperança de que nós podemos, com certeza, sermos melhores a cada dia da nossa existência, que pode ser o último hoje. Pode ser o último de agora. Quem garante? Eu não tenho pressa. Mas quem garante que não é? Quem pode me dar essa certeza? Eu já falei, se alguém disser para mim que hoje não é o meu último dia da existência, e se acontecer, pode ter certeza que vai ter sentir uma mãozinha fria na canela à noite. Sou eu. Porque eu vou chegar lá, você falou que não é. Não seja eu. Então, conforme nos diz Marco Prisco no livro Luz Viva, gente, pela psicografia de Walter Franco, vivamos cada dia da nossa existência como se ele fosse o último. E na verdade, Aí o Renato Russo pegou esse trechinho e disse o seguinte, lá naquela música: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então eu tenho que amar hoje. Eu tenho que dizer eu te amo hoje. Agora. Eu tenho que te dizer seja feliz hoje. Porque amanhã é talvez. Gente, nós vivemos no universo do talvez. Nós só temos uma única certeza, que é aquela que foi falada lá: desencarnação.
encarnação. Essa é a única certeza que nós temos. É a única. Não temos outra certeza. O restante é todo talvez. Giovanni, aquele café que você me convidou, talvez eu vá, tá? Talvez eu vá. Porque tudo é talvez, gente. Amanhã nós vamos entregar ovo de Páscoa, né, gente? Vai todo mundo entregar ovo de Páscoa amanhã? Talvez. Entregue. Talvez. Estamos assistindo uma série, posso comentar? Deve. Estamos assistindo uma série, é uma série coreana, tá? E nós somos meio apaixonados por série coreana, a gente fica lá, no momento que a gente tem os netos não estão lá perturbando, né? Neto dela, eu sou o avô emprestado, tive esse prestígio, sou avô emprestado, graças a Deus. Então, quando o Eduzinho não está lá, né, a galinha, a gente aproveita nos momentos que dá para assistir. Estamos assistindo, acompanhando uma série coreana, são 10 episódios. Tá, gente? Quem quiser, é muito interessante, chamada Caminho do Céu. Correto? A Caminho do Céu. O que acontece? Eu vou dar, como é que eles falam, né? Spoiler. Eu falei que eu vou botar o nome do meu cachorro de spoiler. Eu adoro isso, eu achei esse nome tão legal. Spoiler, vem cá! Então, enfim. Mas, eu vou dar um spoiler. Não vou contar para vocês, evidentemente, mas em resumo, o que acontece? É um garoto com espectro autista, em que ele junto com o pai, eles têm uma empresa, e aí a gente fica sabendo das coisas também. Na Coreia se faz muito isso. Alguém morreu, alguém desencarnou, tá? Morreu. Aí o que acontece? A família não quer saber, não quer guardar os bens da criatura, não quer saber. País rico é outra coisa também, né? Falei para ela, mas se fosse aqui no Brasil, aí a coisa ia chegar lá, ia falir a empresa, porque não ia dar certo. Mas lá dá. Aí o que acontece? É uma empresa, eles têm uma empresa que eles chamam de A Caminho do Céu, tá? O nome da empresa, que dá o título à série. Aí o que acontece? Essa empresa, ela é contratada para recolher os bens da criatura lá que morreu. A família não quer fazer isso, então ela tem lá, na casa dela, ela tem lá uma série de coisas e tal. Essa empresa é contratada para fazer, digamos, um processo de limpeza nessa casa, porque eles não querem mexer nas roupas, eles não querem, enfim. E o que acontece? Esse garoto com espectro autista, ele muito inteligente, ele tem uma capacidade que é de, através dos objetos do defunto, ele consegue construir, descobrir a história da criatura. Estou correto ou não? Eu estou falando bobagem. Mas enfim, aí é isso, gente. Então a gente tem essa coisa de lidar com a morte sem naturalidade. E a gente observa ali um respeito, uma reverência, um entendimento do processo tão interessante. Então que a gente possa aprender essas coisas, que a gente possa entender que nós estamos na nossa transitoriedade, a nossa aprender a lidar com a impermanência. Por quê que a gente sente tanta falta daqueles que se foram, que nós amamos? Porque nós não fomos educados para a ausência, nós somos educados para a presença. E quando a ausência chega, o que é certo, a gente se assusta. Então que a gente possa ir aprendendo. E outra coisa, gente, não percamos a esperança de que nós podemos fazer o mundo cada vez melhor. Se não o mundo que está fora, pelo menos o mundo que está dentro. O nosso mundo íntimo. Melhorarmos as nossas coisas. Superarmos as nossas dificuldades. Vencermos
aquelas situações que ainda nos impedem de dar passos mais largos em busca dessa tão sonhada felicidade. Hoje em dia está muito em moda falar em depressão. Depressão para lá, depressão. Parece que é um negócio bom de se viver. Depressão. Aí o Augusto Cury nos diz o seguinte, que depressão, ele é o resultado da falta de projetação. Porque depressão nos joga para baixo e a projetação nos lança para o alto. Então que a gente possa ter projetação na nossa vida, sempre, independente de onde estivermos, sejamos espíritas ou não. Eu sempre digo isso, ninguém é obrigado a ser espírita também não, viu gente? Tem algum contrato aqui, Brasil, que se assina quando chega ali, olha, declaro para fins que se façam necessários, que serei espírita para todo sempre? Não. Somos porque a gente quer. Somos pela nossa própria escolha. Mas que a gente não perca essa situação. Estejamos sempre em processo de projetação, estejamos sempre pensando no alto, estejamos pensando em situações. E quando o problema bater na porta, abramos a porta, seja bem-vindo. Porque eles chegam. A dor bate na porta de qualquer um de nós. Não é problema do vizinho, não é problema de outro país. É um problema que pode nos atingir a qualquer instante. E não percamos a esperança. E por falar em esperança, eu sempre trago comigo o meu amigo. Ele não sabe o quanto ele é meu amigo. Ele não sabe isso não, mas eu sei, eu sou. Então eu sempre trago esse meu amigo aqui, o Braulio Bessa, porque eu acho que o trabalho dele nos ilustra muito diante de inúmeras questões, principalmente essa de entendermos que a Terra vai melhorar se eu melhorar. À medida que eu melhorar, a Terra melhora. E ele nos diz o seguinte, num poema intitulado Sempre Haverá Esperança. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo, Giovanni, dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta a esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. E quando se está sozinho, que um abraço tem valor. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar, se você não se mexer, as coisas não vão mudar, e até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou,
desde a hora de nascer, lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Então, que Jesus nos abençoe e que nos conduza nesse nosso processo de melhoria a cada instante da nossa existência. Muita paz.